E aí galera, meu nome é Matheus Reis e eu vim aqui dar uma aula pra vocês sobre estrutura de repetições, certo? Ele é muito importante, ok? Na área de programação e tudo, mas vocês têm que ter algumas noções anteriores, certo? A isso aqui. Principalmente, aqui falar com vocês, principalmente é importante que vocês saibam sobre condicionais, certo? Variável é interessante saber também. E também sobre noções básicas, certo? Porque quando a gente vai falar sobre o que é, né, as estruturas de repetição, você tem que ter noção, primeiramente, o que é uma sequência estruturada, ok? Por quê? Porque quando a gente vai escrever os nossos códigos, certo? Independente da linguagem, se tiver alguma que eu não conheço, mas até onde eu sei todas as linguagens, elas seguem a seguinte lógica. Você tem aqui as linhas, certo? E aqui você vai escrevendo seu código, suas coisas, né? Vai dizer que isso aqui são palavras, ok? Eles sempre vão fazer nesse sentido aqui, ó. Da esquerda pra direita ele vai ver a linha, aí ele executa tudo que tem nessa linha, aí ele vai pra próxima, certo? E assim por diante, ok? E assim por diante. As linguagens costumam seguir essa sequência estruturada, certo? Sendo que você vai ter que concordar comigo que é muito incômodo, às vezes, estar repetindo a mesma coisa no seu código, certo? Para isso que serve as estruturas de repetições. Por quê? Porque ao invés de eu ter isso aqui, certo? E, por exemplo, ter que fazer isso aqui várias vezes, o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui na minha linha 1, 2, 3, 4, certo? E na minha linha 5 aqui, ok? Por exemplo, tem aqui o código, né? Aqui no primeiro código coloco uma variável, alguma coisa, e aqui no meu segundo código, eu começo uma estrutura de repetição, mais ou menos aqui, certo? Aí a partir daqui, até o meu código 5, tudo se repete até que essa condicional aqui não seja mais verdade, certo? Isso aqui é uma estrutura básica de repetição. Existem algumas outras estruturas de repetições, certo? Mas a básica é o seguinte, você vai ter suas linhas, certo? Normalmente você iria do 1 pro 2, pro 3, pro 4, pro 5, pro 6, pro 7, certo? Seguindo a sequência estruturada do código. No entanto, a estrutura de repetição serve da seguinte forma, ele funciona da seguinte forma. Enquanto uma condição for verdade, ok? Ele vai estar repetindo as linhas de 2 a 5, enquanto for verdade, certo? Se no final de 300 repetições essa condição ainda for verdadeira, ele vai continuar, ok? No mesmo caso que, depois de 300, se por acaso não for mais verdadeira, ele para a repetição e segue assim por diante. Saindo aqui, 6, 7, 8, entendeu? Ou seja, ele estaria seguindo aqui normalmente, certo? Aqui seguindo normalmente o código, fiz essa linha. Aí ele viu a condição aqui, certo? A condição é verdadeira, ele continua. Como é uma estrutura de repetição, ele volta pra cá. Ele vai ver de novo. A estrutura isso aqui é verdadeira, essa condição é verdadeira. Aí ele continua, pá, e assim por diante, certo? Até que aqui não seja mais verdade. Digamos que você começou aqui seu código, né? Tá aqui na primeira linha, ok? Viu aqui a primeira linha, tudo certo, fez a variável, tudo aqui que tava pedindo, ok? Mas a segunda linha tem essa estrutura de repetição, certo? Mas digamos que essa condição aqui da repetição não seja verdade, ok? Então nem entrar nessa repetição ele vai entrar, ok? Da linha 2 ele pula pra linha 6, ok? Porque ele não vai entrar na estrutura de repetição se a condição não é verdadeira, ok? Agora bora pra um exemplo prático aqui do cotidiano, pra ver se vocês entenderam, ok? Digamos que você seja um trabalhador, certo? E tá precisando comprar alguma besteira, certo? Uma moto, por exemplo, ok? Você tem aqui no seu banco uma bagatela absurda de 10 reais, né? 10 reais, ok? Só que a moto que você quer comprar, a motinha, ela tá custando a bagatela de, por exemplo... Deixa eu só desenhar minha moto aqui, né? Pronto. Só que a moto, ela tá custando uma bagatela de 20 reais, certo? Digamos que durante um dia você receba mais R$1, ok? Ou seja, para que você ganhe os 10 reais que estavam faltando aqui, você vai precisar fazer a ação de trabalhar mais de uma vez, ok? Ou seja, enquanto minha conta bancária aqui, por exemplo, vou desenhar aqui o banquinho, né? Minha conta bancária, certo? Tiver menos que 20 reais... Enquanto eu tiver menos que 20 reais, eu vou trabalhar, certo? Trabalho, ok? Isso aqui é uma estrutura de repetição, certo? Por quê? Porque eu vou começar aqui com 10, né? Só que toda vez que eu for trabalhar aqui, ou seja, enquanto eu tiver menos que 20, eu vou estar executando isso aqui, certo? Eu vou estar entrando nessa estrutura de repetição, ok? Ou seja, eu vou estar ganhando mais R$1, né? Agora,
antes de começar aqui, eu tinha só 10. Só que depois, eu vou ter 11. Certo? Depois, vou ter 12. Depois. Até o momento que eu vou ter 20, ok? Sendo que, se vocês lembram dos operadores lógicos, operadores relacionais, certo? A partir do momento que a minha conta bancária agora é 20, 20 é menor do que 20? Negativo. Ele é igual, mas não é menor. Ou seja, ele vai sair dessa estrutura de repetição aqui, certo? Bora representar a estrutura de repetição com isso aqui só pra fechar, ok? Mas ele vai sair daqui, certo? Mas, bora, por exemplo, dizer o caso que eu já tivesse na minha conta, ok? Eu vou seguir a mesma estrutura de repetição, certo? Só que eu vou mudar agora o valor que tinha na minha conta. Enquanto o valor da minha conta, né, fosse menor que 20, ok? Eu precisava trabalhar, certo? Eu precisava trabalhar. Trabalhe. Ok? Só que, vamos dizer que nesse caso aqui, eu comecei com 30 reais, certo? Vocês vão concordar comigo que em nenhum momento eu preciso entrar nessa estrutura de repetição, porque a minha condição aqui é quando ele é menor do que 20, ok? Ou seja, ele nem vai entrar nessa estrutura aqui de repetição. Se isso aqui fosse um código, o que aconteceria? Ele chegaria aqui na linha 1, 2, aí tem a linha 3 aqui, 4, 5, 6, né? 6 termina a estrutura de repetição, bora dizer isso aqui, né? E tem aqui a 7, a 8, a 9 e assim por diante, certo? Se isso aqui fosse um código, ele viria pra essa aqui, aí ele entraria nessa condicional aqui, aí ele, poxa, eu já tenho 30, 30 não é menor do que 20, então não vou entrar nessa estrutura de repetição. Aí o que ele faz? Ele já pula aqui pro resto, certo? Isso é um exemplo prático de estrutura de repetição. Agora bora pra uma aplicação na área da programação, ok? O tópico 3 aqui, aplicação, certo? Vamos dizer que a gente está criando um código, certo? Que a gente quer que as saídas sejam os números de 1 a 10, certo? Como é que a gente pode fazer? Primeiramente, né? A gente vai ter que usar o conceito de saída, estrutura sequenciada, variáveis, ok? E eu vou estar citando aqui tudo como se vocês já tivessem assistido as últimas aulas, então vocês vão estar sacando, não é não? Se vocês não assistiram, assistam, certo? Ok, a gente tem aqui o nosso código que a gente vai representar com isso aqui, ok? No caso, ele não vai estar recebendo nenhuma entrada do nosso teclado, nenhum de arquivo, mas ele vai estar dando algumas saídas, certo? Ou seja, primeiramente, a gente vai salvar aqui uma variável de número 1, ok? Por quê? Porque a gente quer contar de 1 a 10. Então, para a gente começar a contagem, bora começar de 1, ok? Agora, a gente vai falar aqui enquanto a nossa variável for menor do que 10, a nossa variável aumenta. Digo, antes da gente fazer isso, a gente vai fazer uma saída, né? Saída, variável, ok? Isso aqui vai ser até bom pra gente poder revisar sequência estruturada, certo? Que eu só passei por cima, ok? Variável não, né? Colocar do jeito que eu coloquei aqui. Var, né? Que foi o jeito que a gente chamou. Lembrando que variável tem tipo, nome e dado, ok? A saída vai ser a nossa variável, certo? Que é 1. Agora a gente vai aumentar a nossa variável. Variável aumenta em 1, ok? E assim por diante, certo? Bora ver o que é que acontece aqui. A nossa variável, ela começa com 1, certo? Tem um nome e um tipo, bora dizer aqui que ela é inteira, ok? Porque eu escolhi o nome inteiro. E ela tem um dado, certo? Enquanto a variável, que é 1, for menor do que 10, vocês vão ter que concordar que ele entra nessa estrutura de repetição, ok? Então o que é que ele vai fazer? Ele vai dar uma saída, que é 1, né? A saída a gente pode colocar aqui do lado, pra estar acompanhando, saída, ok? Ele vai dar uma saída que é a nossa variável. Quanto é a nossa variável aqui? 1. Então tá aqui, 1, certo? Agora a nossa variável aumenta em 1, ok? Ou seja, antes ela era 1, agora ela vai ser 2, certo? Agora a gente vai ver aqui de novo se ele entra na estrutura de repetição. Enquanto variável for menor do que 10, certo? 2 não é menor do que 10, então ele continua sendo, certo? E assim por diante. Vai dar a saída, vai aumentar em 1. Agora vai para 3, certo? De novo, enquanto... Até aqui ele vai fazer o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Aqui, né, continuando, o 8, o 9 e o 10, certo? Só que, no momento que ele aumentar para 10, na real vocês vão perceber aqui, ó, que ele só vem até o 9. Por quê? Porque ele vai checar aqui, né? Aqui vai ter vários
vários casos, né, que a gente pulou. Mas quando ele chegar em 9, ele vai ver aqui que a variável é menor do que 10, certo? 9 realmente é menor do que 10. A saída aqui vai ser 9, que é o valor que a gente está analisando agora, né, porque foi aumentando a variável. E a variável vai aumentar em 1. Ou seja, aqui vai para 10, né, o valor da nossa variável. Só que 10, ele é menor do que 10. Ele não é menor do que 10. Então ele não vai entrar na estrutura. Ou seja, o nosso código, ele acaba aqui, certo? Com isso, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é que funciona a sequência estruturada, certo? Voltando ali pro começo do nosso curso, ok? Eu espero que vocês tenham entendido estrutura de repetição, que é muito importante para qualquer código, linguagem de programação que vocês vão utilizar, é muito importante, ok? É bom que se vocês não têm entendido sobre as variáveis aqui, vocês voltem ou tirem dúvidas aqui nos comentários. Acompanhe a gente também no Instagram, se vocês tiverem dúvida, porque a gente sempre tem que tirar dúvidas de lá, né? Fora isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente tá junto, tá? Valeu!